Não há como negar que essa música levanta qualquer astral. Sexta-feira, começando o final de semana, tanta coisa boa, e você entrando numa casa que tem uma alma veramente italiana. E o programa de hoje está muito especial. Nós vamos, como sempre, falar em cultura, em negócios, em histórias inspiradoras, sempre com o apoio da Assembleia Legislativa no Estado do Rio Grande do Sul e também da Casa de Escriba, projetos literários. E a realização só poderia ser de quem? Da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul. Então, como nós já havíamos comentado durante a semana, hoje o Alma Italiana ele faz uma trama entre cultura, história e saúde, para que a gente possa conhecer um pouco mais do passado e edificar um futuro firme, forte, com propósitos. E para aprofundar, para mergulhar no tema, nós recebemos convidados muito expressivos e com muito conhecimento nessa área. Nós recebemos, então, o psiquiatra Nelson Luiz Teixeira Lemos, que é presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, doutor Nelson. Como vai o senhor? Boa noite. Espero que a senhora esteja bem também. A senhora está muito bem, sim. Também ao meu lado, o administrador de empresas, Renato Fantin Arioli, que é diretor cultural e também é diretor dos cursos da Sociedade Italiana. Muito boa noite. Boa noite, Cris. É um prazer estar aqui. Boa noite também, meus colegas aqui de programa, meu presidente, Morelli, nosso presidente do Conselho Administrativo, consultivo, aliás, Nelson. Prazer estar aqui. Prazer é nosso em receber, e é claro, o nosso colunista, o médico Francisco Morelli, que está presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul. Muito boa noite, doutor. Como vai, senhor? Boa noite a todos. É com satisfação que estamos novamente aqui e rodeados do Renato e do Nelson, meus grandes amigos de muitos e muitos anos, e muitas batalhas na sociedade italiana. Obrigado pela presença de vocês. Falar em batalha, nós vamos então entender um pouquinho mais desta verdadeira batalha que foi deixar o seu país de origem e se destinar a rumos pouco conhecidos. Nós podemos dizer que esta decisão de sair do seu país de origem e se estabelecer em terras ainda não conhecidas foi uma decisão difícil? Quem começa? Eu posso começar. Por favor. Por favor, Cris. Não foi uma decisão fácil, é claro, tá? Mas a gente tem que entender os motivos pelos quais aqueles italianos vieram para cá. À época, né, no final do século XIX, a Itália passava por um período muito difícil, não havia trabalho e ainda persistia na Itália os grandes latifúndios. Então, não havia ocorrido ainda na Itália uma espécie de uma reforma agrária. Então, eles não tinham mais terras, não eram difícil, e não restou outra alternativa para eles vir para cá. E também é de se lembrar, Cristina, que à época havia um interesse mútuo, tanto por parte da coroa, na verdade, o poder central italiano e também do poder central brasileiro em povoar a região sul aqui do Brasil, por conta de que havia até um certo risco de os hermanos, né, os povos latinos, ocuparem essa faixa de terra. Tá? Então havia esse desejo mútuo, e quem foi muito importante nesse processo, Cristina, foi a Teresa Cristina. Para quem não lembra, a Teresa Cristina era a esposa de Dom Pedro II. Ela foi a imperatriz dos dois reinos da Sardenha. Sim, muito bem lembrado. Ela era imperatriz da Casa de Bourbon, que foi inclusive a primeira casa real a, digamos assim, assumir o poder na Itália logo após o ressurgimento. Então, como ela tinha essa relação com a sua família, ela fez essa ponte, digamos assim, essa conexão com o governo italiano, e como ela era a esposa de Dom Pedro II, ela conseguiu... Uma sábia conselheira. Exatamente, muito sábia, né? Mãe da imperatriz Leopoldina, imperatriz Isabel, enfim, e ela conduziu esse processo que vieram para cá. Então, os italianos vieram aqui para o sul no interesse mútuo, tanto da coroa portuguesa quanto da
do poder central brasileiro, representado à época pelo imperador Dom Pedro II. Perfeito. Alguma colocação do psiquiatra? Sabe o que eu estava pensando agora, o meu colega falando, e eu fiquei assim muito satisfeito de saber tudo aquilo que aconteceu, né, com a vinda do italiano para cá. Por que o italiano veio para cá, ir para cá, para o nosso estado, para a região sul, né? E eu via, e a gente sabe hoje, né, doutor Morelli, que alguns países e algumas civilizações, elas são destruídas, né, pela fome, pela guerra e pela peste. Guarani já falava isso, né? E a Itália realmente vivia uma época muito difícil, entre dois momentos, assim, uma Itália mais rica, mais poderosa, e uma outra Itália, como o doutor falou, uma Itália pobre, uma Itália sem alimento, Sem uma perspectiva, Itália talvez. sem uma coisa importante que você tem que ter a vida toda, que é a sua dignidade. O italiano, naquele momento, pelas coisas que vivia, ele perdeu a dignidade. A dignidade de viver, de ter o que comer, de ter um almoço no domingo com a sua família, com os alimentos, né? Com um pouco de bebida para alegar a alma. O italiano foi perdendo isso. Aliás, ele perdeu isso. E não restou outra alternativa ao governo italiano senão facilitar, não empurrar, facilitar para que o italiano viesse para cá. Mas agora sim, como procede dentro de uma alma, dentro de uma emoção, a saída da sua pátria, ter que embarcar num navio que vai viajar durante dias por mar para chegar a uma terra desconhecida. E pensem bem, a Itália estava na mesma época que o Brasil estava também. O Brasil também estava pobre. O Brasil também vivia uma outra situação, né? Então o italiano saiu de lá choroso, magoado, né? Porque precisava sair para chegar choroso e magoado num país que era muito parecido com a Itália naquele momento ali. Doutor, vou lhe interromper um pouquinho. Nós podemos dizer que os migrantes trocaram 6 por meia dúzia? Puxa, uma pergunta difícil, Eu Cristina. teria uma questão, talvez, a colocar na tua resposta, tá? As imigrações italianas que ocorreram em São Paulo foram muito diferentes das que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul. Os italianos que foram para São Paulo, na verdade, eles foram substituir a mão de obra escrava. Que quando houve a libertação dos escravos, os proprietários das fazendas, principalmente de café, no interior de São Paulo, perderam a sua mão de obra. Então, os italianos que vieram para São Paulo foram para substituir essa mão de obra escravo. E os Só que que vieram para o que cá? vieram para cá foi um modelo diferente. Eles não foram para fazendas estruturadas, não. Eles receberam um lote de terra, e importante que se diga, os italianos não ganharam esses lotes de terra. Eles receberam com um período de carência para depois pagarem. Muitas vezes a narrativa da história fala que eles ganharam, Sim. Morelli, Nelson. Não, eles receberam para cultivar a terra e depois, quando a terra lhe desse frutos, eles poderiam pagar. E nesse viés, doutor Nelson, não houve um prejuízo de saúde emocional, de saúde física Sim, nessa troca? claro, Cristina, eu estava pensando agora, enquanto o meu colega falava, que o italiano que veio para cá, ele recebeu a oportunidade de ter uma vida, de recuperar a sua dignidade. Aí ele veio para cá, ele subiu rios, encontrou seus lotes e começou a tentar sobreviver. Mas o casal, quando tinha um filho e estava fazendo a sua labuta diária, a criança brincava, né, no seu pátio, uma onça vinha, levava a criança e o que restava? Restavam 2 lágrimas nos olhos e seguir trabalhando naquele momento. Então, o italiano que veio para cá, realmente ele teve que, aos seus próprios meios, do jeito que podia, né, continuar sobrevivendo.
E aí ele foi abrindo Clareiras, né? Não, na selva clareiras, fechada, né? tentando A mata obter o seu fechada. espaço dentro de uma mata fechada, cheia de animais, né, que não acolhiam bem, e inclusive já com uma população que não o acolheu bem também. O italiano veio para cá falando uma língua diferente, ele foi hostilizado, ele desenvolveu uma síndrome parecida com a reação aguda ao estresse, né? Em São Paulo, ele foi feito como um escravo remunerado, porque ele fazia o viés do escravo, né? Então ele desenvolveu, ele tinha uma cultura diferente, ele tinha uma língua diferente, ele tinha uma maneira de ser diferente, chegou num país diferente e recebeu, obviamente, teve uma receptividade que não foi muito adequada. Ele teve, obviamente, um sentimento desagradável de estar aqui. E isso repercutiu. E isso na teve sua uma saúde? repercussão, com certeza, teve uma repercussão emocional, com irritabilidade, com o uso do álcool, com brigas O uso do domésticas, o uso do álcool, com brigas domésticas, com várias situações que trouxeram a ele, né, muito viés para que pudesse sobreviver. O italiano, quando veio para cá, não teve que enfrentar somente o ambiente que ele recebeu. Ele teve que enfrentar também aquele ambiente que se criou dentro da sua alma. Aquele ambiente adverso trouxe muita dificuldade, além da dificuldade de sobreviver, para que ele continuasse vivendo aqui. É uma história que somente o programa Alma Italiana traz até você, não é, doutor Francisco Moreno? Com certeza, com certeza. Essa história é muito triste, mas ao mesmo tempo é linda, porque da onde a gente veio, do nada, aqui no Rio Grande do Sul, como o Nelson falou, abrindo as clareiras, a gente veio do zero. O pessoal que estava aqui saiu do zero. Lá em São Paulo, como o Renato falou, já tinha um ambiente, eles só se encaixaram no esquema lá, né? Aqui não, aqui tiveram que começar da estaca zero, com todas as adversidades que o Nelson falou, Nossa, que o Renato falou. isso dava um livro. Isso dá um Que choque- livro, não, uma enciclopédia, a porque gente, as exato, dificuldades não foram poucas, grandes. e isso nos enche de orgulho, e por isso a sociedade italiana faz esse esforço hercúleo para levar até você a alma italiana. Aqui nesta sala, você ouve esses relatos que não são, né, doutor Renato, divulgados, infelizmente, mas que servem de orgulho para as gerações que se sucedem. E nós voltamos agora, em seguidinha, depois do comercial, trazendo mais coisas impressionantes sobre a nossa história. Voltamos. O Rio Grande do Sul não começa no mapa, começa nas pessoas, nos municípios. É ali que os desafios aparecem primeiro e as soluções precisam chegar. Colocar os municípios no centro das decisões do Estado. Isso é municipalismo. Quando cada município tem voz e vez, o Estado inteiro avança. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Municipalismo agora. A voz e a vez dos municípios. Voltamos com a Alma Italiana, a realização da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, com os nossos convidados de peso, mas não de peso físico, de balança, de peso em termos de conhecimento, cultura e amor à pátria-mãe, que é a Itália. Renato já colocou, né, esse histórico da situação dos imigrantes que vieram para o Rio Grande do Sul. O Nelson falou da questão da saúde, que desafio, né, doutor? Fiquei pensando, meu Deus do céu, uma mãe, o pai também, óbvio, mas a mãe ter que conviver, eu não digo nem com a perda, mas com o risco de perda, isso já me deixa incomodar. Agora vamos falar de coisa boa, doutor Morelli. Nós precisamos de coisa boa. A vida, o italiano é intensamente, né? É Sim. intenso,
Gosta de Só uma vida- alegria. Só alegria. E as alegrias, e nos momentos que não são alegres, a gente também tem uma poupança emocional, né, doutor Nelson, com lembranças de momentos bons. O que nós temos de momentos bons lá na sociedade? Primeiro, eu quero dizer que a sociedade italiana existe justamente, começou aqui para abrigar esse pessoal que vinha aqui. Então, ela foi criada para isso. A primeira intenção foi criada a sociedade para poder trazer essas pessoas, né, que vinham de lá para terem um momento de alegria, confraternização, festa, enfim, no fim de semana. A sociedade italiana foi construída por eles. E apoio, né, nas diversidades que tinham, né? De todos os problemas que eles tinham, a sociedade italiana tentava e tenta e mantém essa tradição de manter as tradições, a cultura, tudo de bom que a Itália, que os nossos antepassados trouxeram para cá. Então, esta é a função da sociedade italiana. Como eu disse há pouco, só alegria. Tá? Então, E temos agora, então, para maio. as festividades do calendário. Para maio, dia 21, temos a Cristine Mello lá na cidade italiana, de noite, uma quinta-feira, com a palestra Caravaggio. Ela já apresentou Michelangelo, ela apresentou Leonardo da Vinci, Rafael. ela já apresentou livros, né, foram lançados lá, e ela está preparando outro livro para nós lançarmos lá. Então, dia 21, espero vocês lá, entrada franca, às 20 horas, lá na cidade italiana. E teremos dia 28, uma semana depois, a Noite do Tango. Opa! Com aquele famoso... Multicultural. O Roberto Pinheiro tocando e o pessoal só no... né? E aí já tivemos o nosso amigo Daniel Torres com a nossa paella, que foi uma maravilha. Agora Muito a próxima gostosa. é o tango, e depois, em julho, a nossa famosa Settimana Italiana, com diversas atividades culturais de segunda a sábado na Sociedade Italiana e no Shopping Total. Aguardo vocês também lá, entrada franca. O programa logo, logo estará nas redes sociais. Espero vocês lá, como sempre. E é a 20ª já edição, então não é a primeira, nem a segunda, então a gente já tem um know-howzinho maravilhoso. Já quero agradecer aqui, dar um abraço no meu amigo Nedip Alvesani, da churrascaria Garcia, dizendo para ele, vai botando a carne no espeto, e daqui a pouco estaremos lá com o pessoal da sociedade. Um forte abraço a ele. Todos os caminhos para quem quer comer um bom churrasco nos levam a Garcês. A sociedade italiana ela tem reconhecido, doutor Renato, a excelência dos seus cursos. Nesta nova gestão, será dada também atenção à escola de idiomas? Mas com certeza, Cristina. A língua é o vetor de comunicação. Ou seja, a sociedade italiana, nós nos preocupamos com toda a cultura italiana. A língua é apenas uma questão importantíssima, mas existe toda a questão cultural, como o presidente falava, né, nas artes, na música, na dança, tá? Mas a língua italiana é a forma como nós nos comunicamos. Então, a gente sempre deu atenção, há muitas décadas, né, que nós ministramos aulas de italiano para todos interessados, né, na língua italiana, em especial aqui no Rio Grande do Sul, onde falamos há pouco, né, nós recebemos a maior imigração, o polo de imigração do mundo. Não é só o Brasil. Nós somos o maior polo de receptor de imigrantes italianos no mundo. Isso dito pelo nosso próprio cônsul atual, Valério Caruso, que reforça sempre este ponto, né? Então, nós temos que realmente seguir esse interesse, né, atender esse desejo, né, de toda essa comunidade italiana em aprender a língua italiana. E a gente sempre mescla a língua com outras dinâmicas, né? Estamos trabalhando também cursos com gastronomia italiana, cursos para viagens. Com gastronomia italiana? Sim, aprende a cozinhar. Uau! Falando italiano, receitas italianas, né? E a gente sabe, né, que todos nós, descendentes italianos, gostamos de uma boa cozinha, né? Pô, o Nelson falava dos dos domingos ao meio-dia, a família reunida.
Então, sempre a culinária fez parte, né, do nosso sangue italiano. Então, a gente procura também atender a essa questão unindo o útil ao agradável, ou seja, aprender italiano e, ao mesmo tempo, aprender a fazer um bom prato de uma Parabéns. de uma massa, por exemplo. Doutor Né? Renato, o idioma italiano está entre os 6 mais buscados no mundo todo. Essa escola de idiomas, ela atende os itálicos e os brasileiros que querem aprender, ou ela é restrita aos associados, Não, qualquer pessoa interessada pode. Qualquer interessado, evidentemente, não há necessidade de ser descendente. Importante que se diga também, Cristina, que aqueles que querem obter a cidadania italiana, não basta somente atender os requisitos de documentação que o consulado italiano solicita. Hoje é necessário ter uma prova, ter passado uma prova de certificação, que é a prova CELI. E nós ministramos, não só aplicamos a prova, ou seja, somos homologados pelo consulado italiano, mas também a gente oferece um curso preparatório, como se fosse uma espécie de pré-vestibular, né, que prepara a pessoa a ser aprovada na prova CELI, e aí sim, com essa certificação, ela apresenta os demais documentos para obter a cidadania italiana. Então, vejo como é importante, não é só a questão da língua em si, mas uma exigência. Claro. E está muito correto, né? Se você quer ser o cidadão italiano, eu, pelo menos, entendo que é importante que a pessoa minimamente saiba se comunicar na língua italiana. Pedro Moreira, ele trabalha na área de TV, ele nos mandou, através do Instagram, uma mensagem que gostaria de fazer o curso, e ele pergunta também se tem que ter um básico, pode começar, ele pretende, a história é assim, ele pretende ir para a família, com a família para a Europa, para a Itália, e ele parte do zero, ou tem que ter assim, algum conhecimento no idioma italiano para fazer o curso na CIRGS? Olha, nós temos todo um conjunto de cursos, né, ou de níveis, né? Importante se diga também que a gente oferece cursos presenciais, uma vez por semana, ou cursos online, que facilita também aquelas pessoas que não têm essa dificuldade de deslocamento, enfim. Mas também a gente está preparando cursos para viagens, que aí são bem tópicos, né, específicos para a pessoa se comunicar num hotel, num restaurante, num trem, num metrô, enfim, poder ter o mínimo de habilidade, né, para poder se comunicar, né? Agora, a gente recomenda que possam fazer esses cursos para viagem, mas depois entrem na sociedade italiana e façam todo o curso regular para aprender a falar fluentemente o língua italiana. Não tem como. Conhecendo a Itália vai querer falar. Completando, desculpa, para ingressar e fazer os cursos lá, tem que fazer uma prova, faz uma prova para ver em que nível se encaixa. Perfeito. Para fazer qualquer... quer começar, o pessoal que está nos estudando aí, faz uma prova e pode começar no primeiro, no segundo, sei lá, terceiro. Depende do que sabe, do que conhece. Então, telefonem para lá, se inscrevam e façam uma provinha tranquila, e aí vai saber aonde que vai se encaixar. E depois, além disso, tem esses cursos que o Renato falou. E também tem o seguinte, Cristiano, se me permite, tá? Aqueles que querem, por exemplo, unir o útil ao agradável, fazer uma viagem à Itália e também aprender, nós temos um convênio, né, para fazer intercâmbio. Nós temos um convênio com a Escola Nova Arcádia, que fica em Abruzzo. As pessoas passam de 2 a 4 semanas fazendo uma imersão no italiano. Então, o senhor vai nos prometer que nos próximos programas vai vir aqui para nós anteciparmos essa imersão, porque isso vale a pena. Isso é uma pauta, né? Não dá, vamos oferecer essas oportunidades às pessoas que não são de sangue, mas são de coração absurdamente italianos. Para encerrar, doutor Nelson, já que nós falamos em prova, em vestibular, e uma dica para quem quer fazer concurso público, ou quer fazer, ou vai fazer exame, ou vai fazer a prova do italiano, o que o senhor rapidamente nos sugeriria? Buenas. Eu não sou italiano vero. Eu fiz a prova, né? Na minha casa, a minha mulher é italiana, até o meu cachorro acho que fala italiano, mas a sociedade italiana, ela representa hoje aquilo que eu estava falando, que as famílias, quando enfrentavam as adversidades, elas se uniram e formaram comunidades. E nessas comunidades, elas
desvendavam a cultura italiana, a dança, a música, a alimentação, uma bela pasta, Nossa. né? A minha preferida é al pesto, um macarrone al pesto e espaguete al pesto, né? Sexta-feira de noite. Com vinho, sim. E essas comunidades foram crescendo e foram formando cidades hoje no interior que mantêm a cultura. Esse é o grande aviso. Quando a gente tem uma diversidade, a gente enfrenta isso, a gente transforma aquela onça, aquela perda, numa construção intensa que chegou até a sociedade italiana. A sociedade italiana do Rio Grande do Sul é fruto disso. E essas adversidades que a gente encontra para fazer o italiano, a gente vai fazer para estudar, a gente vai fazer curso da sociedade italiana, a gente vai se inscrever por curso, né, de gastronomia italiana. Vai fazendo né? uma poupança A gente, emocional. o que tem que fazer? Vontade e ultrapassar a porta da sociedade italiana. É apenas isso que você precisa. Como se diz, fazer do limão uma limonada, mas eu, como bom italiano, digo que da uva fazer um belo vinho. E com essas palavras poéticas, nós vamos agradecendo a honra e o prazer da sua companhia, desejando que você tenha uma semana intensamente italiana. Até o próximo Alma Italiana.